Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Com a graça de Deus, estamos em mais um dia, em mais um domingo, onde a gente tem o privilégio, a oportunidade de podermos compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. A gente tem muito que agradecer a Deus por mais um dia em que Ele nos concede a sua misericórdia. E a gente hoje vai trabalhar uma aula, saboreando um café, nesse domingo de manhã. Nós vamos compartilhar uma aula conosco que tem a ver com um problema que tem assolado muito as pessoas no nosso dia a dia. Nós temos vivido num mundo hoje em que sempre quando nós falamos em vícios, falamos em compulsões, existem algumas questões que nos vêm à mente rapidamente. Mas nós vamos nessa aula de hoje ver à luz da palavra de Deus o que Deus diz a respeito disso e também com relação a alguns vícios e compulsões que às vezes as pessoas têm, mas não sabem que têm ou às vezes não os consideram como tal. Então, nossa aula hoje vai trabalhar a questão do como vencer os vícios e as compulsões. A gente já começa, antes de mais nada, ouvindo um louvor. Eu quero que você possa meditar na letra, porque eu não vejo, além de uma ajuda médica, além de uma ajuda psicológica, como não vencer isso se não for na cruz com Cristo. Não existe outra maneira. A gente pode sim buscar auxílio em vários mecanismos que nós temos hoje aí que oferecem essa ajuda, mas há uma necessidade de uma libertação. E a libertação a gente só consegue lá na cruz. Então, ouça essa música comigo agora e a gente vai poder meditar um pouquinho na letra dela e já nessa manhã já ir ouvindo um louvor e internalizando isso na nossa mente, no nosso coração, nos preparando para esse dia, tá certo? Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu corro
Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu vou deixar na cruz. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Me chama. Meus irmãos, a palavra de Deus fala em Provérbios 23, 29 e 35. Eu quero que você leia comigo o que está escrito na palavra de Deus. De quem são os ais? De quem as tristezas e as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho? Dos que andam à procura de bebida misturada? Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordei, para que possa beber mais uma vez? Lá em João 16, 7, 15, também vai dizer o seguinte: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. O problema do vício é um problema que tem assolado muitas famílias. Nós temos casos aí, quem de nós não conhece alguém, uma história de alguém, de uma família, de uma mãe, de um pai, que enfrenta um problema com droga, ou com bebida, ou com algum tipo de remédio. Inúmeras são situações que a gente tem hoje em muitos lares, em muitas famílias, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, e eu quero trazer para nós um pouquinho do que nós temos de conhecimento hoje aí, que já se sabe muito, né, sobre a questão dos vícios,
e das compulsões, mas nós também vamos falar um pouquinho do que Deus fala, do que a Bíblia fala acerca dos vícios e da nossa parte enquanto viciados e pessoas compulsivas. Então, o dicionário de língua portuguesa ele define o vício como qualquer prática de atos repetitivos, difícil ou impossível de controlar, tanto no aspecto psicológico quanto físico. Atos geralmente prejudiciais ou moralmente censuráveis. Né? Em Provérbios 16, 27 vai dizer o seguinte: o homem desprezível cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. Nós temos um problema que é genérico, é geral. A palavra de Deus vai, em todos os aspectos, vai condenar a questão do vício. Né? A gente vai ver que a dependência do vício ou de comportamento compulsivo é provocada por diversos fatores. Né? A gente tem aí, eu até coloquei aqui para a gente poder dar uma visualizada em alguns desses fatores que são vícios que são vistos dentro de casa, seja através dos pais ou dos irmãos, pressão de amigos, influências sociais, ambiente étnico-cultural, dependendo do ambiente étnico ou cultural que a pessoa esteja inserida, e lá são comuns alguns aspectos de vícios, as pessoas habitualmente absorvem esses tipos de vícios, por conta de pertencer a esses ambientes. Fatores fisiológicos, né, e também de estresse e outros que por aí vão. Então, nós temos essa situação hoje que a gente considera o problema de muitas famílias, em muitas casas, a questão dos vícios e o quanto eles são prejudiciais, né, à própria pessoa, ao convívio familiar. Uma família que convive com um viciado é uma família que não tem paz, é uma família que enfrenta isso todos os dias, sofre junto, é agredida também, em muitos casos, por esse que pertence à família e que tem algum tipo de vício, né? Então, vícios e compulsões, né, não são iguais, olha só, não são iguais no que se refere ao potencial de provocar danos. No entanto, envolvem alterações de comportamento, deterioração física, estresse familiar, problemas financeiros, destruição da carreira profissional e crescente desintegração psicológica. Então nós temos que olhar que a questão do vício em si, ela não é simples assim. Né? Aí a gente vai ver em 1 Coríntios 6,19, que vai dizer o seguinte para nós: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo? Nós carregamos conosco dessa grande responsabilidade. Seria muito fácil se o templo fosse realmente a igreja lá, aquela igreja física, aquele galpão que a gente tem lá. Seria muito tranquilo para nós se ali fosse a casa de Deus. Porque nós estaríamos fora de lá, nós poderíamos fazer o que a gente quisesse. Entre aspas, né? Se a gente quisesse ignorar a onisciência de Deus, nós poderíamos fazer o que nós quiséssemos, que a nossa consciência não nos acusaria. Porque, na verdade, eu vou domingo à igreja, quando eu vou, né? Porque agora nós temos uma situação aí que está favorecendo aqueles que não querem ir congregar, não querem ir cultuar, não querem ir adorar a Deus. Então, para eles está lindo esse momento de não fazer parte estar ali diante do corpo, porque ainda na cabeça de muita gente aquilo ali ainda é casa de Deus. Ali é o templo onde habita o Espírito Santo. Então eu vou lá, né, e congrego, participo, saio de lá, minha vida continua como de qualquer maneira. Porque na minha cabeça, na minha consciência ou na minha inconsciência, eu saio de lá e não devo ter que responder a nada a Deus por não estar lá. Então seria muito mais fácil se lá fosse a casa de Deus mesmo. Mas não é. A casa somos nós, sou eu e você. O templo sou eu e você. Então nós precisamos ter essa consciência daquilo que nós fazemos com esse templo. Nós então profanamos o templo de Deus. Aí sim nós realmente estamos cometendo um grave pecado, estamos cometendo graves questões que virão contra nós no futuro.
Então, vícios e compulsões, como eu falei anteriormente, não são iguais no que se refere ao potencial de provocar danos. No entanto, envolvem alterações de comportamento, deterioração física, estresse familiar, problemas financeiros, destruição da carreira profissional e crescente desintegração psicológica. Nós temos vivido na nossa casa um problema com um parente, né, que tem depois de 13, 14 anos na presença de Deus, ele resolveu enveredar no vício novamente, no álcool. E é fundo de poço. Uma pessoa que andava no caminho de Deus, uma pessoa que era temente a Deus, uma pessoa que tinha Deus acima de tudo na vida dele, hoje é um mentiroso, é uma pessoa mentirosa, é uma pessoa que engana, é uma pessoa que corre, que foge o tempo todo, sempre precisa fugir. É uma pessoa que tinha um excelente profissional, a qualidade do trabalho caiu por causa do vício, por causa dessa entrega ao vício. Então, ele traz sim para a pessoa que vive, né, nesse meio, nesse mundo, né, que é escravo, né, se sente escravizado do vício, ele vê claramente essas questões acontecendo. E é isso mesmo, acaba casamento, perde trabalho, perde amigos, os amigos que ele ganha não são amigos, né, que são colegas de copo. Então, são situações que a gente vai vendo que os vícios, as compulsões causam um problema muito grande na vida de muita gente. A Bíblia condena expressamente o vício. Olha só o que fala em Provérbios 23, 20 e 21. Não andem com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. A pessoa que anda no meio dos seus vícios, a pessoa que senta no meio daqueles que bebem e se encharcam e aí vão outras drogas, né? Aí nós temos aí o tabaco que vai junto na história, nós temos ou às vezes a própria maconha que acompanha em muitas situações, nós temos aí narguilé, nós temos muitas coisas que fazem parte desse meio e que as pessoas, e eu sei de crentes que vivem nesse meio, pessoas que estão um domingo lá, teoricamente se santificando, louvando a Deus, ouvindo uma palavra, mas que no seu dia a dia a sua prática comum é essa, é de estar no meio disso. É no meio de glutões, é no meio de bebedice, é no meio de vícios, simplesmente profanando o templo que é de Deus. E aí num domingo ele acha que ele indo a um culto, participando de um culto de 1h30, em que ele, quando participava, né, que não está participando, muitos não participam agora, vai lá, ele acha que 1h30 é suficiente para purgar os seus pecados, para tirar da vida dele, limpar, e ele está bom para voltar para a semana e cometer as mesmas coisas novamente. Então a Bíblia condena expressamente todos os vícios. E a Bíblia fala mais um pouco disso, né? Não se deixe escravizar por coisa alguma. Olha que fala Isaías 55:7, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá. Olha só o que a palavra de Deus fala. Eu sempre falo isso, que quando a gente fala da questão da renovação das misericórdias de Deus num dia, é mais uma oportunidade que nós temos de corrigir muita coisa que a gente fez de errado ou coisas que nós não fizemos, que deveríamos ter feito. Então, a palavra de Deus fala assim, volte-se para o Senhor que ele terá misericórdia. Tem muita gente, e aí a gente às vezes quando a gente tinha que falar, né, e pensar, não, é o ímpio, é o cara lá fora, é o cara que tá, não, muita gente dentro da igreja está vivendo assim. Muita gente que lê Bíblia, muita gente que lê texto, muita gente que dá aula, muita gente que prega, muita gente que toca, muita gente que canta, muita gente que encena em teatro, muita gente que dança, muita gente que faz muita coisa que deveria ser para glorificar a Deus, mas a pessoa, na verdade, acredita que é só naquilo ali, é só naquela hora. Ela esquece que adoração,
que é um estilo de vida. Nós temos que glorificar a Deus com os nossos corpos, com as nossas mentes, com os nossos corações, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes o tempo todo e não só no ministério da igreja. Assim a gente tem visto. Então, nós precisamos nos voltar para Deus para podermos receber dele a misericórdia. Não podemos contaminar o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Nós não podemos contaminar esse templo. Olha só, Romanos 6, 13, 14. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí, nós poderíamos falar assim, quais seriam os vícios, né? Poderíamos enumerar alguns vícios aqui, ou compulsões. Olha, glutonaria. Eu tenho uma concepção para mim, há muito tempo eu já não vou em churrascaria, mas quando eu ia em churrascaria, eu comia e ficava depois com a consciência pesada. Não, mas a gente não merece comer uma carne? Claro que merecemos comer uma carne, mas é a forma como se come carne em churrascaria. É um desespero. É um desespero, a carne caindo toda hora no prato, e aquela correria, e gente comendo, gente comendo, gente comendo, gente comendo. A gente come rápido para encher rápido, né? Esse é um ponto que a gente precisa pensar um pouco sobre isso, porque a gente tem que olhar e ver exatamente isso. O que nós estamos fazendo? Nós precisamos comer daquele tanto. E se você for lá nos bastidores, lá dentro da cozinha da churrascaria, você vê a quantidade de carne e de comida que é jogado fora. Que é tudo jogado fora, porque não tem como ser reaproveitado. Outros vícios e compulsões, linguagem obscena. A boca de muito crente está suja. Não está tendo diferença da boca do ímpio. Ganância, uma vontade louca de ter, de conquistar, de possuir. Luxúria, alcoolismo, tabagismo, drogas, mau uso de TV e de internet. Aí o mau uso, meus queridos, a gente pode colocar tanto para o crime, para o estelionato, para mentir, para difamar, para caluniar, como para poder assistir coisas inconvenientes no meio. Imoralidade sexual, trabalho excessivo. Eu estou trabalhando demais, eu acho que está tudo lindo. Não está tudo lindo, não. Isso é um problema. Isso é compulsão ou vício, vai saber. Jogos de azar, fanatismo religioso e por aí vai. Então, nós temos que entender que existem inúmeros vícios que nós nos acostumamos com eles e a gente acha que isso está normal. E o crivo, a peneira pela qual nós temos que passar, isso tem que ser a peneira de Deus. Tem que ser a palavra de Deus. É lá que nós temos que buscar a orientação, se o modo de vida, pela forma, pelas minhas opções, as coisas que eu faço, se elas estão corretas ou não. Mas eu quero mesmo colocar essa prova diante de Deus? É uma pergunta que vale a pena ser respondida, hein? Aí nós vamos caminhar mais um pouquinho, que nós não podemos considerar a ideia de beber socialmente. Eu sei de muito crente que bebe socialmente. Não, eu não abro mão da minha cerveja, não abro mão do meu vinho, não abro mão daquilo outro. E a gente tem que começar a pensar, porque olha aqui, Provérbios 21 diz assim, ó, o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por elas. Muita gente começa bebendo socialmente. E muitos outros pecados entram através da bebida na vida das pessoas. Muitos pecados chegam na vida das pessoas através da bebida. Ele pode estar bebendo socialmente e acha que não está exagerando, não está cometendo escândalo, mas ele está abrindo portas para outros pecados na vida dele. Ele começa a relativizar o evangelho, começa a relativizar a palavra de Deus, começa a relativizar uma série de coisas e ele começa a aceitar como natural muitas coisas. E não é. Nós temos que tomar cuidado porque, mais uma vez eu digo, quem norteia a minha vida e a sua vida é a palavra de Deus. Então, olha só, Provérbios 27, 12. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Nós temos que ser prudentes. A palavra fala que nós temos que fugir da aparência do mal. A palavra fala que nós temos que olhar,
né, ter uma visão. Quando fala olhos de águia, tem gente que só vê isso e só enxerga isso pela questão, né, de sucesso, de vitória e de Deus abençoar, mas é muito mais do que isso. Nós temos que olhar e ver aonde nós estamos colocando os nossos pés. Nós temos que olhar e ver aonde nós estamos colocando as nossas mãos. Nós temos que olhar e ver como que nós estamos entrando em alguns negócios. Nós não podemos viver construindo sobre a mentira. Nós temos que construir sobre a verdade. É isso que Deus requer de nós. É o modelo que Jesus deixa para nós de construir a casa na rocha ou na areia. Quando nós construímos as coisas fundamentadas nas mentiras, nós estamos construindo, na verdade, sobre a areia. Vícios não podem servir de muletas para inocentar o culpado, né? Olha só, Romanos 13:4. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo deles sobre os que fazem o mal. Deus vai pesar a mão, ele tem a autoridade para isso, e ele pode usar autoridades humanas para poder pesar também a mão sobre as nossas vidas. Nós temos que pensar nisso porque eu sou um viciado, porque eu sou um compulsivo, eu estou inocente, porque eu não tenho controle sobre isso. Não é bem assim que a Bíblia coloca. A Bíblia não coloca dessa maneira. Nós vamos responder, nós vamos ser salvos. Muitos dos pecados pelos quais nós somos viciados neles, nós vamos responder por esses pecados também. Então nós temos que pensar muito sobre isso, eu sempre falo que existem algumas coisas que nós temos uma capacidade maior de controlar do que outras. Então, e às vezes nós deixamos até mesmo essas questões que nós somos capazes de controlar, nós já estamos relativizando. Caramba, eu já vou ter que responder por tanta coisa que eu não sou capaz de controlar. Por que eu não controlo então, ou busco o domínio próprio sobre essas outras, né? Vícios não resolvem problemas e nem reduzem tensões. Jesus falou em Mateus 11:28, ó, venha a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas e eu lhes darei descanso. Muitas pessoas recorrem aos vícios para resolver problemas de tensões, para resolver problemas familiares, problemas financeiros, frustrações amorosas, e vício não resolve nada disso. Isso é um outro problema que nós vamos falar mais à frente dele aqui. Alguns vícios e suas principais causas. Olha, substâncias químicas, né, como álcool ou drogas, é um nome, quando fala essas questões de substâncias químicas, é um nome empregado a produto alucinógeno ou que causa dependência química ou física. Então, todo tipo de álcool ou drogas, eu só bebo socialmente, mas a definição até médica, né, eu tinha lido isso em um outro tempo aí, a definição para um alcoólatra é aquela pessoa que não consegue ficar sem beber. Ela não precisa estar tonta, jogada na sarjeta. Se ela já bebe e não consegue ficar sem beber, ela é uma alcoólatra sim, dependente daquela bebida. Transtornos alimentares, obesidade, anorexia nervosa, bulimia, que é aquela questão da pessoa que come e vomita, provoca, né, o vômito para poder não engordar. Características comuns de pessoas isso é uma característica comum, né, de pessoas perfeccionistas, que têm baixa autoestima, tem confusão de identidade sexual, depressão, engodo, que é a questão do engano, e problemas familiares. Então, tudo isso é fuga. Você pode perceber que quando a pessoa parte para algum tipo de vício, seja na droga, no álcool, ela está buscando satisfazer alguma coisa, um problema que ela tenha interno, né, psicológico, emocional, espiritual, ela tem algum problema. Nós temos os comportamentos compulsivos, que são compulsões menos comuns, como exageros ou descontroles praticados no trabalho, busca pelo poder, exercícios físicos de forma exagerada, prática de sexo também de forma exagerada ou descontrolada. Eu lembro de já ter conversado com alguns adolescentes uma vez, e o adolescente falava assim, o Emerson, eu não consigo, eu me masturbo 5, 6, 7 vezes por dia e não me satisfaço. Isso é uma compulsão e que afeta e atrapalha ele futuramente em relacionamentos com namorada, com noivado, com casamento. Isso é um problema, isso é uma compulsão. Compulsão pelo jogo, pela alimentação, e todos eles provocam danos ao indivíduo. Todos.
em algum grau, ele é prejudicado com a questão dessas compulsões. As causas mais comuns, né, que a gente tem aí, que a gente poderia falar aqui sobre questões, quais são as causas mais comuns, os motivos que levam alguém às drogas, né, mau exemplo de casa, desejo de fuga devido à desestruturação familiar, e necessariamente não precisa ser pai e mãe divorciados, separados. Isso pode ser pai e mãe lá e alguns problemas que não foram resolvidos ou tratados, que está causando uma certa desestruturação familiar. Timidez e falta de coragem. Tem gente que recorre ao álcool para poder ter coragem de fazer as coisas, para poder falar em público, para poder ir para uma entrevista, para fazer algumas coisas. Então, o álcool é a válvula para ele poder, de escape, para ele poder conseguir realizar as coisas por causa da sua timidez. Incapacidade de enfrentamento, ele não consegue lidar com os conflitos, com as tensões, com as decisões, com as escolhas. Então, ele precisa de se drogar ou se embriagar para poder ter essa capacidade de enfrentar essas situações, a própria busca pelo prazer a qualquer preço, influências sociais, para eu fazer parte de algum grupo eu preciso beber, eu preciso me drogar, então eu topo a parada de viver isso porque eu preciso estar naquele meio a qualquer preço. Pressões dos amigos, cara, você não vai topar para todo mundo aqui, só você que ainda não. Né? Desinformação quanto à gravidade, ele acha que não é tão grave. Curiosidade, ele está curioso, ele quer experimentar e ver como que é. Questões fisiológicas, questões físicas dele, né? E fatores emocionais ou psicológicos. Então, aqui dá para abrir muita coisa ainda e falar sobre elas e discutir sobre as principais causas, né? que levam a pessoa a essas dependências. Então, como enfrentar o vício e os atos compulsivos? Né? Primeiro, se convencer do pecado. João 8, 34, 36 diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem nos convence do pecado é Deus. É a obra do Espírito Santo na nossa vida. É Ele que vem até nós e nos convence do nosso pecado, nos convence da nossa miséria, nos convence da necessidade de libertação, nos mostra que a vida da qual nós fazemos parte, ela na verdade é uma vida de escravidão, uma vida de miséria, escravizados pelo pecado. Então, só Deus que pode nos convencer desse pecado. Filipenses 2,13, né, fala que porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Precisa haver uma regeneração no homem. Mais uma vez, quem faz isso no homem é o Espírito Santo de Deus. Ele é o único que pode fazer essa obra de regeneração, de regenerar, de transformar a história desse homem. Dar ao homem domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23 vai dizer o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quem nos dá essa capacidade de ter domínio próprio é o Espírito de Deus. É mais uma vez uma obra do Espírito Santo. Ele pode sim nos dar a capacidade de termos autodomínio, de termos controle sobre o pecado que cometemos. Satisfazer o vazio existencial do homem. Deus, através da sua escritura, quando está falando em 1 João 3,2, que Deus nos ilumine para vermos Cristo na escritura, para que possamos buscar uma visão correta de quem Ele é, pois quando o vermos, nos tornamos mais como Ele é. O único que satisfaz esse vazio que tem na alma do ser humano é Deus. Mais uma vez, a obra do Espírito Santo. Deus quer nos tornar iguais a Cristo. Ele quer nos colocar como Cristo. Então, nós temos essa possibilidade, sim, quando nós estamos enfrentando essas situações de vício e compulsões, que muita gente, na verdade, caminha para essas dependências por conta desses vazios existenciais que existem. Ele só é suprido quando Deus entra nessa história. Desenvolver no homem o caráter de Cristo. Romanos 8, 29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Deus
Deus vai e Deus pode desenvolver em nós o caráter de Cristo. E com isso nós seremos capazes de vencer todos os pecados, nós seremos capazes de eliminar de nós os nossos vícios, as nossas compulsões. Se nós cairmos, Ele está preparado para pegar na nossa mão, nos reerguer de novo e continuarmos a caminhada com Ele. Então, tudo que a gente enfrenta hoje, né, tudo que a gente tem vivido em termos de situações que hoje nós estamos vendo um tempo muito difícil, um tempo de muita pressão, não só por agora, por conta da pandemia, mas mesmo antes, as pressões sempre foram muito grandes sobre as pessoas, pressões familiares, pressões profissionais, pressões nos relacionamentos, e as pessoas às vezes, em dado momento, alguma coisa vai acontecer que ela vai caminhar para algum tipo de compulsão ou dependência química, para fugir um pouco disso. E nós não precisamos disso, nós precisamos estar em Cristo, porque Ele é que supre isso nas nossas vidas. Então eu quero trazer aqui para nós hoje que Deus tem para nós uma obra, Ele já fez isso na cruz por nós. Nós temos que irmos até Ele, deixar na cruz, como é aquela canção que eu trouxe hoje no início, e entender que nós somos novas criaturas. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. E a partir daí, então, nós teremos condições de vivermos uma nova vida, vivermos um novo tempo e estarmos completamente debaixo da graça dele mesmo. Entendendo que esse tempo que nós estamos aqui, não interessa se é daqui 1 ano, se vai ser daqui 30 anos, é um tempo que Ele nos prepara para a eternidade. E lá na eternidade, sim, nós vamos estarmos livres plenamente de tudo aquilo que nos aflige nessa terra. Que Deus abençoe sua vida, que Deus ministre sobre você, que Deus te liberte, que Deus ministre libertação na sua vida, que Ele possa preencher todo o vazio que existe na sua alma, no seu coração, porque eu sei que Ele faz isso e pode preencher. Que Deus te abençoe e que Deus cuide de nós nesse tempo.